Você já deve ter visto uma aula do tipo Construindo uma API do zero. Mas afinal, o que é uma API? Já vi algumas aulas explicando na prática como fazer uma API, mas sem muitos detalhes teóricos do que é ou para que serve. Então agora você vai aprender a teoria por trás disso, para que quando você volte às aulas práticas você saiba exatamente o que está fazendo. API é uma sigla que significa Application Programming Interface, ou interface de programação de aplicativos, que, convenhamos, não é nada específico. Muita gente entende como API uma aplicação do tipo servidor que responde a requisições HTTP. Não está errado, mas o conceito de API não é só isso. Segundo a definição da Red Hat, a API é um conjunto de definições e protocolos de comunicação para construir e integrar aplicações. Particularmente, eu acho que essa definição ainda continua meio abstrata. Eu gosto de pensar que API é uma camada que contém as especificações para interagir com um recurso, seja ele qual for. Quando eu falo em recurso, eu quero dizer uma entidade que é importante para o nosso universo. Por exemplo, se estamos construindo uma aplicação de Pokédex, que nem eu fiz há um tempo atrás aqui no canal, uma entidade importante seria um Pokémon. Ok, agora que temos uma vaga ideia do que é uma API, vamos entender como nos comunicamos com ela para interagir com algum recurso e para entender melhor o funcionamento. Para isso, vamos utilizar de exemplo a PokeAPI, que é uma API gratuita de Pokémon. E sim, é uma aplicação do tipo servidor que responde a requisições HTTP. Nesse exemplo, vamos ter duas entidades. O cliente, que é quem está interessado em interagir com algum recurso da API, que no nosso caso vai ser nosso browser, também conhecido como Chrome, e a própria API, que vai ser o servidor. Aliás, um cliente pode ser qualquer coisa que implemente uma chamada HTTP. Alguns exemplos são o browser, como o Chrome, Postman, um código em Python e assim por diante. A comunicação inicial vai partir do cliente, que monta uma requisição HTTP, que é o protocolo de comunicação, e envia para a API para que ela possa processar essa requisição. Para que a API receba essa requisição, é necessário que o cliente informe o endereço da API, que no nosso caso é esse aqui. Se o endereço não for informado, é como tentar entregar uma carta para um destinatário em branco. Não vai ser possível, certo? Bom, ao receber a solicitação HTTP, a API interpreta e processa o que recebeu de acordo com dois fatores, o método HTTP e o endpoint. O método HTTP indica a ação a ser executada em determinado recurso. Os métodos mais comuns são o GET, para obter um recurso, o POST, para inserir, o PUT, para alterar, o PATCH indica uma pequena alteração e o DELETE, para deletar. O outro fator é o endpoint, que é o caminho para interagir com o recurso, e cada caminho vai possuir um tipo de processamento diferente de acordo com o método HTTP recebido. Ou seja, se temos um método HTTP do tipo GET nesse endpoint, então estamos dizendo à API que temos a intenção de obter o recurso Pokémon Gengar. Se o método fosse um POST, então teríamos a intenção de inserir um recurso. Aliás, um adendo, a PokeAPI só fornece dados, então não é possível inserir ou alterar dados nela. Beleza. Depois da API processar a requisição, que também é chamada de request, ela devolve uma resposta, que chamamos de response. Essa resposta pode ou não conter dados. Por exemplo, é comum que requests do tipo GET tenham uma resposta e que o conteúdo seja o recurso solicitado, mas requests do tipo PUT podem ter uma resposta com o corpo vazio, porque não tem o que retornar. É só mandar um ok, atualizei o recurso, e tudo certo. Tá bom, vamos colocar a teoria na prática com um exemplo muito simples para você entender. Para isso, vamos usar o próprio browser como cliente para interagir com a PokeAPI. Primeiro, copie esse endereço que eu vou deixar na descrição, que é o endpoint para se obter os dados do Gengar. Depois, quero que você abra uma nova aba no seu browser, clique com o botão direito e vá em inspecionar. Essa aba lateral vai se abrir. Aqui temos as ferramentas de desenvolvedor. E para ser sincero, ela vai ser sua melhor amiga, então trate ela bem. Agora vamos trocar para a rede ou network. Para finalizar, é só colar a URL que você copiou no seu browser e apertar a tecla Enter. E pronto, vai aparecer esse textão na tela, que é um JSON. Com isso, acessamos um recurso da PokeAPI, que é o Pokémon Gengar, representado na forma de um JSON, bem grande por sinal. Mas o que aconteceu? Seu browser, que atua como cliente, montou a requisição HTTP por debaixo dos panos, baseada no endereço que passamos, e enviou para a API com o método GET por padrão.
Aliás, você pode ver mais detalhes dessa requisição HTTP clicando na aba de rede, olha só. A API, por sua vez, viu que o método da requisição era um GET e o endpoint era esse. Entendeu que precisava devolver uma resposta que contivesse a representação do recurso solicitado, que no caso é o Gengar, mas em forma de JSON. Então, o seu browser recebeu a resposta e mostrou na tela. Chegou o momento Telecurso 2000, então se liga, moçada, está na hora da revisão. Aprendemos que a API é uma camada que contém especificações para interagir com algum recurso. Nesse caso, a PokeAPI disponibiliza uma camada para obter dados de Pokémons, que são os recursos que ela oferece através de uma aplicação do tipo servidor que utiliza o protocolo de comunicação HTTP. Bom, espero que você tenha aprendido o conceito de API. Não esqueça de deixar o like, se inscrever e, claro, compartilhar esse conteúdo com quem está com dificuldades de aprender sobre API. Por hoje, vou ficando por aqui. Um abraço e até mais!